A história começa com o nosso protagonista Kim Sung-hyun, mas para simplificar, diremos que ele era um rapaz que era maltratado todos os dias pelos valentões da sua escola. O pobre rapaz era tão fraco que não podia fazer nada para se defender, até que um dia, cansado de todos os abusos, começou a pensar em como os personagens principais dos webtoons que costumava ler passavam completamente de fracos a deuses. Ele desejou que uma janela de missão como a anterior aparecesse em sua frente, por isso começou a querer invocar a janela com todas as forças, embora no fundo soubesse que a janela de missões não apareceria. Quando ele já tinha desistido, apareceu uma janela à sua frente que dizia que a janela de missão estava a ser ativada. E desde então, a vida do protagonista deu uma volta de 360 graus, e sim, é assim que este webtoon começa. Então já pega a pipoca, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Depois da janela ter aparecido na frente do protagonista, ele não sabia se estava ficando louco ou se tinha sido realmente abençoado por um poder tão grande como o poder de subir de nível. Por isso, não conseguia decidir se aceitava ou não a primeira missão, mas como não tinha nada a perder, ele decidiu aceitar a missão. Porém, quando o rapaz estava prestes a aceitá-la, acabou por tocar inadequadamente em Shairin, a típica garota popular de sua escola. E apesar do protagonista ter tentado explicar o que tinha acontecido, a garota lhe deu um tapa forte, achando que ele estava assediando ela. Ainda assim, a garota teve a coragem de bater nele e pedir que ele trouxesse um sanduíche da loja, e disse a ele que ela era uma espécie de modelo e não estava a fim de fazer suas próprias compras, e além disso, ela nem mesmo deu dinheiro para ele. E sim, ele é tão fraco que até mesmo uma garota está dando ordens para ele, e para piorar as coisas, quando ele estava a caminho da loja, encontrou os valentões novamente, que lhe deram uma surra. A situação era insuportável, e o pobre rapaz não podia fazer nada a respeito. Então, quando chegou em casa, pediu desculpas à sua mãe e disse que ele queria sair da escola, dizendo a ela que ele não estava mais aprendendo nada de interessante na escola e que preferiria desistir e começar um canal no YouTube. Em seguida, ele queria ser meu concorrente aqui na plataforma, mas sua mãe disse para ele parar de falar besteira e se acalmar, pois ela estava segurando uma faca e poderia perder a sanidade. Além disso, sua irmã Kim Da-yoon também zombou dele por sua ideia de ser um youtuber. Sim, o pobre rapaz estava sobrecarregado, mesmo em casa ele não conseguia se sentir à vontade. Por sorte, o sistema apareceu novamente e o rapaz finalmente aceitou a primeira missão, e na tela dizia: ao iniciar a missão do sistema, você receberá uma carta ao concluí-la. O protagonista estava se perguntando que missão começaria e que tipo de carta o sistema estava se referindo. Então, uma nova tela apareceu dizendo: uma missão tutorial está sendo criada, peça desculpas à sua mãe, 0 de 1, recompensa, uma carta dourada. Ao ver isso, ele ficou chocado e muito animado. Ele pensou que se a carta fosse de ouro, ele poderia vendê-la e receber muito dinheiro por ela. Então, ele imediatamente foi até sua mãe para se desculpar, dizendo que sentia muito por ter gritado com ela antes e que não tinha feito de propósito. Dessa forma, o sistema disse: ao fazer isso, você concluiu a missão do tutorial. Você recebeu uma carta de ouro com vantagem especial por concluir a missão tutorial. Então, depois de vencer seu primeiro desafio, ele imediatamente reivindicou sua recompensa em seu quarto. O cartão que ele havia obtido tinha a função de torná-lo 3 centímetros mais alto. Quando ele a usou, como esperado, sua altura aumentou. Aparentemente, esse sistema lhe daria recompensas para melhorar sua condição física. Sim, as coisas estavam começando a melhorar para o garoto, pois algo novo estava prestes a acontecer. No dia seguinte, ele festejava na escola e não cansava de ser feliz, e algumas das meninas notaram que ele havia ficado um pouco mais alto, e tudo isso graças à recompensa que ele havia obtido. Por isso, o garoto estava ansioso para que a próxima missão aparecesse, e felizmente ele não precisou esperar muito para que isso acontecesse. Então, a próxima missão apareceu, e a recompensa seria muito maior do que a última vez, mas o que o aguardava era o seguinte: beija Shairin, 0 de 1, recompensa, uma carta de ouro e uma carta de prata. Sim, a segunda missão é bem pesada, pois ele terá que beijar alguém que o odiava. Com isso, o prota se perguntou o que deveria fazer, como conseguir um beijo de uma pessoa que o tratava como escória e que também o via como um completo pervertido. Então, ele decidiu que era melhor desistir dessa missão, pois não tinha nenhuma chance de conseguir um beijo de Shairin. Porém, para sua surpresa, apareceu uma nova janela dizendo: se você desistir de uma missão, todas as recompensas que recebeu serão confiscadas, e a janela de missão nunca mais vai aparecer. O rapaz não podia desistir, pois se fizesse isso,
isso, perderia tudo o que havia obtido até então, e a janela de missão nunca mais apareceria diante dele. Então, ele teria de fato de conseguir um beijo da garota, custasse o que custasse, embora dizer isso fosse muito mais fácil do que fazer, pois ele não sabia como deveria conseguir um beijo dela. Então, ele se perguntava se deveria forçar a barra ou que outra estratégia deveria seguir. Felizmente, Yakuza, o melhor amigo do nosso prota, apareceu, um rapaz com a cara de um gangster, mas infelizmente, como nosso prota sofria bullying diariamente. Ele decidiu perguntar ao amigo o que faria se, hipoteticamente, tivesse uma missão de beijar uma garota e sua própria vida dependesse disso. O rapaz respondeu que a melhor maneira era pedir pelo beijo, o que deu esperanças ao nosso protagonista, pensando que, se ele pedisse a garota, conseguiria um beijo dela. Contudo, depois de pensar sobre o assunto, ele percebeu que isso não funcionaria. Felizmente, ele teve uma outra ideia para fazer isso funcionar. Então, ele decidiu esperar pela aula de educação física, já que a garota faltava regularmente na aula de esporte. E quando eles estavam sozinhos, ele decidiu arriscar tudo. Depois de tomar um gole de leite que a garota estava prestes a beber, o nosso prota perguntou se ela já havia curtido alguém, o que, como era de se esperar, não foi muito bem aceito. A garota perguntou se ele queria morrer, e para piorar a situação, os valentões que o incomodavam diariamente apareceram na sala e começaram a provocar o prota, insinuando que ele gostava da Shairin. Em seguida, ele pediu aos valentões apagarem o vídeo que haviam acabado de gravar, mas ao fazer isso, ele recebeu um forte golpe de um dos valentões e, como todos os dias, estava prestes a ser hostilizado. Mas felizmente, Shairin não era tão má quanto parecia e deteve os valentões que, depois que receberam um olhar intenso da garota, decidiram ir embora. Depois que eles foram embora, Shairin disse ao prota que era melhor ele sair da escola mais cedo para evitar problemas. Então, ao chegar em casa, ele começou a chorar porque não havia conseguido concluir a missão, pois ela tinha um limite de tempo, que era até o fim das aulas. Mas de repente surgiu a mensagem de missão concluída. Sim, o prota completou a missão, pois a garota bebeu leite do mesmo recipiente que ele, ou seja, eles se beijaram indiretamente. E com uma nova tela dizendo: você recebeu uma recompensa. O prota ganhou duas novas cartas, um cartão dourado e um cartão de prata. Uma delas serviu para melhorar a sua visão, de modo que ele não precisou mais usar os seus óculos irritantes. A outra o deixou totalmente surpreso, mas não se preocupe, pois ela será revelada mais tarde. O prota estava muito animado com tudo que estava conseguindo desde que obteve o sistema. Infelizmente, sua felicidade durou pouco, pois no dia seguinte, na escola, ele foi novamente recebido por valentões que, como todos os dias, lhe deram uma tremenda surra. Isso porque eles não haviam se esquecido do que havia acontecido com Shairin no dia anterior. Assim, depois que deram uma surra nele, Yakuza pediu desculpas a ele, pois não havia nada que ele pudesse fazer para protegê-lo. Mas o prota lhe disse para não se preocupar com isso, pois a culpa não era dele, enquanto ele só podia sofrer e se perguntar por que tinha que viver daquele jeito. E as coisas não pararam por aí, porque mais tarde os caras continuaram a bater no pobre coitado. Enquanto faziam isso, a irmã dele apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Como esperado, o valentão se antecipou e disse que não estava acontecendo nada e que não era para ela se preocupar. Mas assim que a garota se afastou deles, o rapaz perguntou ao prota por que ele não havia contado que tinha uma irmã tão bonita. Então ele pediu para apresentá-la a ele, pois ela parecia muito apetitosa. Mas quando ele disse isso, Yakuza, que estava no mesmo banheiro que eles estavam conversando, disse ao valentão que ele já estava indo longe demais. Infelizmente, ele recebeu um forte golpe seguido de uma tremenda surra. Felizmente, essa foi a gota d'água, porque nosso prota entrou em seu modo berserk e se lembrou da carta prateada que havia recebido no dia anterior, que o deu um movimento de autodefesa, para ser exato, o famoso golpe de boxe jab. Usando esse movimento, ele lançou um forte ataque contra o valentão, e quando o fez, aconteceu que uma missão tutorial estava sendo criada. Sim, uma nova missão havia sido criada. Então o prota disse que o mostraria o que realmente era apetitoso. E então, sem dar tempo para o valentão reagir, ele começou a desferir uma enxurrada de golpes incríveis. O cara estava desamparado e se perguntava o que era que estava acontecendo, porque do nada o prota havia se transformado em uma fera. Já o Yakuza só conseguia se surpreender com o que estava acontecendo. Depois de um tempo, o prota conseguiu cumprir a missão e se libertar do valentão que o incomodava há tanto tempo. Mas aquela não era hora de comemorar, pois Yakuza disse ao prota que eles deveriam fugir o mais rápido possível dali, antes que o resto da gangue chegasse. Quando ambos estavam em um local seguro, o prota lhe disse que toda a escola provavelmente estaria atrás
deles pelo que haviam feito. Yakuza perguntou onde ele havia aprendido a lutar boxe, ao que o prota respondeu que havia aprendido tudo assistindo a vídeos no YouTube. Infelizmente, o local que eles estavam não era muito seguro, pois acabaram sendo encontrados pelo grupo de valentões, que pensaram que foi o Yakuza que havia agredido seu amigo. E quando Yakuza começou a levar uma grande surra, o nosso prota não sabia se deveria usar sua habilidade. Mesmo que vencesse todos aqueles caras, ele estava com medo do líder do colégio que se chamava Gu Hajun, que parecia estar tão sedento de sangue que havia derrotado todos os juniores da escola. Para seu azar, o dito rapaz aparece em cena e pergunta ao prota se foi ele quem derrotou o valentão. O prota, sem outra escolha, disse que sim, porque o valentão havia insultado sua família. Mas o que não esperávamos era que o rapaz pedisse ao prota tentar acertá-lo, pois estava interessado em sua habilidade de boxeador. O pobre garoto estava encurralado e não sabia o que fazer, já que o rapaz disse que se ele não fizesse o que ele pediu, seria ele quem o daria uma grande surra. Então, ele se lembrou das cartas que havia obtido recentemente ao derrotar o valentão e pensou no que fazer. Ele pensou em usar essas cartas para enfrentar um monstro à sua frente, mas para sua infelicidade, as cartas não seriam de muita ajuda para ele no momento. Uma delas só o ajudaria a recuperar sua energia se estivesse cansado, e a outra só o ajudaria a aumentar o seu tom de voz. As coisas estavam parecendo muito ruins, mas ele decidiu arriscar tudo usando seu único movimento. Ele começou a lançar uma enxurrada de golpes. No entanto, por mais rápidos que fossem seu movimento de boxe, nenhum deles conseguiu acertar o oponente. Então, com um chute, o rapaz mandou ele pelos ares e o deixou inconsciente. Quando acordou, ele percebeu o quão poderoso era seu oponente. Mesmo assim, ele não estava pronto para desistir. Para sua surpresa, o cara não queria mais continuar lutando. Ele até o convidou para almoçar e pediu desculpa pelo que havia acontecido, pois só queria testar suas habilidades. E disse que os movimentos do prota eram tão bons que, por puro instinto, ele o atacou de volta. Além disso, ele revelou que estava lutando boxe há bastante tempo e que via nele um grande talento. Então, depois disso, as coisas começaram a mudar para o nosso protagonista, que percebeu que o sistema era uma maneira de melhorar seu estilo de vida. Ele se perguntou que tipo de missão seria a próxima, já que até agora ele só havia feito missões tutoriais, mas nenhuma missão principal havia aparecido. No dia seguinte, o cara que costumava incomodá-lo o convidou para uma reunião com Gu Hajun. Embora no início ele tenha pensado que era uma emboscada para baterem nele, percebeu que o que ele estava dizendo era verdade. Na reunião estava até mesmo a Shairin e todas as garotas populares do ensino médio. Sim, a vida do prota havia começado a melhorar, pois ele acabou se divertindo com os amigos do líder do colégio, e as pessoas que antes o humilhavam agora o viam como um deles. No entanto, isso não duraria muito tempo. No dia seguinte, a caminho da escola, ao lado de Gu Hajun, ou melhor, Hajun, surgiu uma missão. Lute contra Gu Hajun, o líder da escola, e vença. 0 de 1. Tempo restante, 3 dias. Recompensa, um cartão platina. Sim, uma missão principal havia aparecido. Infelizmente, para o protagonista, a missão era bastante difícil. Ele não sabia o que fazer, pois mesmo com o seu melhor movimento, ele não tinha conseguido acertar Hajun. Como poderia derrotá-lo? Além disso, ele tinha um limite de tempo de 3 dias para fazer isso. As coisas estavam parecendo complicadas, pois o prota tinha começado a passar um tempo com Hajun e tinha percebido que ele não era um cara mau. Então, ele decidiu que era melhor desistir da missão, já que agora que tinha sua proteção, não havia necessidade de ter habilidades em artes marciais. Além disso, mesmo que ele tentasse, estava fadado ao fracasso. No entanto, sua opinião mudou drasticamente depois de testemunhar uma surra brutal no cara que costumava incomodá-lo por não conseguir o dinheiro necessário a Hajun. Naquele momento, a Shairin lhe disse que ele não deveria confiar tanto em seu novo amigo, pois era ele quem estava realmente puxando as cordas dos valentões, forçando-os a conseguir dinheiro de caras como ele. Era melhor que ele percebesse que tipo de pessoa a Gu Hajun realmente era. Depois disso, determinado a descobrir, ele perguntou a Hajun por que ele o tratava tão bem. O rapaz respondeu que estava fazendo isso porque ele era muito bom em lutar boxe, o que o alarmou, pois ele era muito bom no boxe no momento, mas se falhasse nessa nova missão, ele voltaria a ser o mesmo inútil que era antes. Então sua decisão foi tomada, lutaria mesmo que tivesse que desistir de sua vida. Depois disso,
isso, à noite, ele começou a praticar suas habilidades em um parque próximo. No entanto, enquanto fazia isso, ele se perguntava como seria capaz de passar na missão, se mesmo com o seu melhor golpe não havia conseguido fazer nada contra Radium, e os outros 2 cartões que ele havia obtido não seriam de muito ajuda. Enquanto ele analisava a situação, alguns caras apareceram na sua frente pedindo dinheiro para o ônibus. Quando nosso protagonista disse que não tinha dinheiro, um deles furioso o atacou. No entanto, ele não era mais o mesmo de antes, e interceptou o ataque com um poderoso jab de direita, e o nível de sua habilidade subiu para o rank E. Ao perceber isso, ele notou que sua habilidade havia aumentado de nível, pois toda vez que ele usava um movimento, seu nível aumentava. Agora, com a habilidade em um nível mais alto, ele se sentia muito mais rápido ao desferir golpes. Quando ele acertou um dos caras, outra mensagem apareceu na frente dele: lute contra os valentões e vença. 0 de 5. Recompensa: um cartão de prata. Existe um requisito oculto. E sim, o prota terá que enfrentar um grande número de oponentes, algo inimaginável antes. No entanto, agora tudo era diferente. Quando um deles o atacou, ele acertou um soco rápido no queixo, nocauteando-o em segundos. Ele até pensou que tinha tirado a própria vida do rapaz, mas não se preocupe, ele só havia desmaiado. Ainda assim, isso não era motivo para comemorar, pois ele ainda tinha que derrotar mais 4 caras que começaram a persegui-lo. Infelizmente, ele chegou a um beco sem saída. Então, depois de usar a semente de restauração de sua energia que havia obtido, ele enfrentou o próximo oponente, e usando uma combinação fantástica de golpes, conseguiu derrotar o segundo cara. E sim, o garoto estava em chamas, pois estava começando a se familiarizar com o jab. Com isso, eliminar os outros 3 caras não foi problema, e em poucos segundos, ele havia se livrado de todos eles. Graças a isso, ele conseguiu passar por outra missão e obter um novo cartão dourado, mas assim como a última vez, seu conteúdo seria revelado um pouco mais tarde. E a propósito, se estiver gostando do resumo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Sei que estou pedindo muito, galera, mas com isso vocês me ajudarão muito a manter este projeto crescendo. Pois bem, continuando a história, os 3 dias para concluir a missão principal estavam quase terminando, e o prota não sabia se com as cartas que tinha, seu poder atual seria capaz de cumprir a missão. No entanto, em sua mente, ele estava convencido de que venceria, pois não queria voltar a ser o perdedor que era antes. Além disso, ele não queria que o Yakuza, a pessoa que sempre o ajudou, sofresse bullying novamente por causa dele. E enquanto o nosso prota estava conversando com o Yakuza, Radium apareceu para convidá-lo para almoçar, mas enquanto ele fazia isso, um garoto acabou derramando sorvete nele, o que sem surpresa o deixou furioso. Antes que Radium pudesse bater no garoto, o protagonista o deteve dizendo para deixá-lo em paz. Radium respondeu que não sabia o que ele estava fazendo, mas o prota na cena mais épica até então disse para ele largar de conversinha e vir para cima. Mas ao contrário do que estamos pensando, o Radium não o atacou. Em vez disso, ele pediu para ele se acalmar e que apreciava o fato dele ser tão leal com os colegas de classe. Ele também mencionou que os amigos não deveriam brigar entre si e acabou convidando para almoçar. Sim, as coisas não estavam indo do jeito que o protagonista esperava, e durante a refeição, ele se perguntou o que deveria fazer para lutar com Radium, pois se não pensasse rápido, o prazo para a missão terminaria. Enquanto fazia isso, Yakuza perguntou a ele o que havia de errado e se ele estava sendo incomodado por Radium, ao que o prota disse que sim, ele poderia dizer que sua preocupação se devia a ele. Enquanto conversavam, Shairin apareceu e perguntou ao prota se era verdade que ele estava prestes a lutar com Radium. Ela também perguntou se ele realmente acreditava que poderia derrotá-lo. No entanto, ele perguntou por que ela estava andando com o grupo de Radium, já que ela era, entre aspas, uma boa pessoa, já tendo ajudado várias vezes. E ela respondeu que se sentia confortável nesse grupo. Enquanto conversavam, um cara apareceu para avisar o prota de que algo muito sério estava acontecendo. O Yakuza, ao saber que o prota estava sendo incomodado por Radium, decidiu confrontá-lo e começou a procurar por ele em seu grupo, os quais estavam prestes a dar uma surra nele. Então, Radium apareceu e perguntou a Yakuza por que ele estava procurando por ele. Yakuza corajosamente disse a ele para não incomodar mais o prota, mas acabou levando um grande golpe que o fez cair no chão rapidamente. Radium disse que ele e o prota eram bons amigos e que odiava pessoas como Yakuza, pois nem sequer o considerava uma pessoa. No meio da surra, ele disse que no mundo haviam ranks e o dele era o mais baixo, então ele deveria ser o único que deveria se afastar. Nessa hora, o Pro tem uma entrada épica usando seu jab, conseguindo
conseguiu acertar um golpe em Ha-Jun. Ele não podia abandonar o único amigo que tinha e a pessoa que o ajudou a suportar essa vida escolar durante todo esse tempo. No entanto, Ha-Jun disse ao Prota que se ele realmente quisesse lutar com ele, eles não seriam mais amigos. Mas o Prota furioso falou em alta voz que o seu único amigo era o Yakuza. Além disso, foi revelado que a carta que ele havia obtido anteriormente era um aumento de força de 5 segundos. E esse seria seu as na manga para vencer essa missão. Os demais alunos que estavam assistindo a briga não acreditavam no que viam. Eles tinham ouvido falar que o Prota praticava boxe, mas não achavam que ele fosse capaz de enfrentar Ha-Jun. E então a luta começou com o Prota tentando acertar um soco, mas Ha-Jun se esquivou. No entanto, nenhum dos golpes conseguiu acertá-lo, pois os movimentos de Ha-Jun eram impecáveis. Embora do lado de fora parecesse que o Prota tinha a vantagem e alguns acreditassem que ele realmente tinha a chance de vencer a luta. O Prota recebeu um golpe pesado de Ha-Jun, que ficou desapontado e perguntou se ele só sabia fazer aquilo. Depois disso, Ha-Jun começou a assumir o controle da luta, dizendo ao Prota se ele queria vencê-lo usando a mesma técnica de sempre. Em seguida, vemos que o Prota tem um flashback da noite anterior, onde ele percebe que a única maneira de derrotar Ha-Jun era usar a carta que recebeu ao derrotar os bandidos, a qual daria a ele 5 segundos de força extra. Voltando ao presente, o protagonista começou a tentar criar uma abertura para se aproximar de Ha-Jun. Mesmo assim, isso não seria fácil, porque toda vez que ele se aproximava, o monstro que estava em sua frente aplicava tremendas bombas. Até que finalmente, quando tudo parecia perdido, o Prota conseguiu segurar Ha-Jun. Ha-Jun, vendo que o Prota estava abraçando ele, disse que o eliminaria, mas o que o surpreendeu foi que o Prota começou a tentar levantá-lo e ativou o seu as na manga, usando a força extra. Com sua força aumentada em 5 segundos, ele conseguiu levantar Ha-Jun. Em uma cena épica, no estilo Rock Lee e Gaara, o Prota bateu a cabeça de Ha-Jun no chão, e antes que os 5 segundos acabassem, ele começou a conectar uma enxurrada de golpes em seu oponente, que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Após os 5 segundos terminar, o Prota conseguiu derrotar um monstro que dominava o colégio, e assim a missão principal foi concluída. Ninguém que estava assistindo a luta conseguiu acreditar no que estava acontecendo, como aquele garoto que havia deixado de ser um fracote para se tornar o mais forte de todo o colégio. No dia seguinte, Ha-Jun abandonou o colégio, e todos disseram que foi por causa dos ferimentos graves que o Prota causou nele. Agora que o monstro havia desaparecido, o Prota havia se tornado o novo chefe de toda a escola. A propósito, a carta platina que o Prota recebeu como prêmio após derrotar Ha-Jun foi a Espiar, uma carta que, como o nome já diz, o ajudaria a espionar alguém. O Prota ficou desapontado, pois esperava uma carta de ataque como o Jab. Mas bem, depois disso, enquanto ele e seu amigo Yakuza se dirigiam à sala de aula, todos falavam deles e rumores se espalhavam pela escola. Enquanto caminhavam, deram de cara com os alunos do primeiro ano, que tinham uma aparência bastante peculiar e queriam receber ordens do nosso protagonista. No entanto, ele disse para ficarem longe, pois não estava interessado em fazer parte de uma gangue. Sem outra opção, os rapazes foram embora, e Yakuza explicou ao protagonista que esses caras costumavam a servir a Ha-Jun, mas cansaram dele. O objetivo deles era unificar o distrito escolar de Ganbuk, isto é, o distrito que continha 4 escolas, sendo elas Ganbuk-Buk, Ganbuk-Donk, Ganbuk-Seo e Ganbuk-Nan, que era como um campo de batalha, com essas escolas lutando para expandir o seu território. O que eles queriam era derrotar as outras 3 escolas junto com o Prota, mas o Prota não estava disposto a se envolver com caras tão perversos. Então, de repente, foi criada uma missão: governe Ganbuk. Primeiro, recrute um aluno do primeiro ano da escola Ganbuk-Seo, 0 de 1. Com o novo objetivo de reinar a escola, ele teria de se envolver com as gangues, pois se não aceitasse, perderia o que haveria conquistado até então. E mais cedo ou mais tarde, descobririam que ele havia se tornado um fracote novamente. Dessa forma, ele não teve outra escolha a não ser aceitar a missão, e disse aos alunos do primeiro ano que aceitava a proposta deles e que seria responsável pela unificação de Ganbuk. A propósito, depois disso, enquanto o protagonista estava conversando com Shairin, foi nos revelado como funcionava a sua nova habilidade de espionar. Isso consistia em revelar todas as informações sobre os pontos fortes e fracos da pessoa em que ele estava se concentrando. No entanto, ao fazer isso, a pessoa se sentia, digamos, constrangida. Por isso, quando ele tentou fazer isso com Shairin, acabou levando um forte tapa na cara. Depois disso, os rapazes do primeiro ano explicaram ao Prota como tudo funcionava. Eu não contei, mas o personagem principal tinha recebido a missão de se tornar o líder do colégio Ganbuk-Seo. Então, no final, ele acabou concordando
concordando em trabalhar com os rapazes, e eles explicaram que o distrito de Gambuk era agora um campo de batalha, com as 4 escolas lutando para expandir o seu território. Embora o Prota tinha dito a eles que não queria intervir, eles responderam que isso não seria mais possível, pois os outros líderes já sabiam sobre ele e certamente viriam atrás dele. Além disso, em breve haveria uma reunião em que as 4 escolas se reuniriam para conversar pacificamente, e como esperado, nosso Prota se recusou. Então vemos como os líderes das outras escolas secundárias ficaram sabendo como Radium havia sido derrotado e estavam ansiosos para conhecer o rosto do novo líder da Gambuk Seoul, e o lugar melhor para fazer isso seria na reunião. Por outro lado, vemos o Prota concordando em participar da reunião, pois infelizmente o sistema ordenou que ele fizesse isso. Enfim, me parece um bom momento para deixar o resumo, galera. Embora depois disso muitas coisas aconteçam, como o Prota inicia uma guerra contra os líderes das outras 3 escolas. Além disso, Shairin começa a sentir algo por ele, e as cartas que ele recebe cada vez mais vai melhorar suas habilidades de combate. Em outras palavras, o que está por vir será épico. E se você quiser que eu traga o resumo da próxima parte, este vídeo terá que atingir 20.000 likes e 1000 comentários. Eu o trarei assim que a meta for atingida, e sem mais delongas, bye bye!